Globo Repórter. A noite em que os aviões da FAB caçaram discos voadores em São Paulo. Os radares mostraram objetos que voavam a 15 vezes a velocidade do som. Imagens inéditas revelam estranhos objetos voadores nos céus de todo o Brasil. Nos Estados Unidos, a polêmica em torno de imagens de Marte que a NASA teria escondido. Seria essa montanha em forma de cabeça obra de uma civilização extraterrestre? O repórter Hermano Henning entrevista o homem que foi sequestrado pelos ETs diante de 5 testemunhas. Fantasia ou verdade? O Brasil é, depois dos Estados Unidos, o país onde mais se vê discos voadores. Muitos são enganos ou mistificação. Mas alguns desafiam estudiosos do assunto. Não tem explicação no mundo que conhecemos. A reportagem no Brasil é de Domingos Meirelles. No início, era apenas o céu e a terra. Naquela época, o homem tinha uma visão ingênua e extremamente simplificada do universo. Ele acreditava que a Terra era plana e que as fronteiras do cosmos podiam ser estabelecidas pelo olho humano. Mas depois, ele descobriu que a Terra não era o centro de tudo. O Sol não passava também de mais uma entre as 100 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia. E que a nossa galáxia, por sua vez, era apenas uma entre as 10 bilhões que tinham sido descobertas pela ciência. O homem olha então para o céu e passa a se questionar. Existe também vida inteligente em outros planetas? E como seriam essas civilizações? Elas seriam mais evoluídas científica e espiritualmente do que a nossa? Esse futuro está cada vez mais presente. Em volta não tinha nada, que eu olho para cima tinha uma luz por cima de mim. Ligou e subiu, e veio por cima do caminhão. Travou a máquina do carro. E veio vindo aquele clarão, veio vindo e foi iluminando. Ah, deu um medo, né? Eu nunca vi uma coisa daquela. Se esses seres realmente existem, o que desejam de nós? Será que as imagens criadas pela ficção poderão um dia transformar-se em realidade? Afinal, essas civilizações querem nos ajudar ou escravizar? Esse grupo, por exemplo, já tem algumas dessas respostas. Eles acreditam que os ETs já estão vivendo entre nós, como garante a ufóloga Irene Granch, que dirige o Centro de Investigação sobre a Natureza dos Extraterrestres. O que pode ser comprovado cientificamente é a presença deles entre nós, a comunicação que eles têm com as pessoas, fisicamente, quando o disco desce, falam normalmente com essas pessoas, depois vão embora ou levam a pessoa junto. Então, essa é uma comprovação. O fazendeiro Arlindo Gabriel teve um desses contatos imediatos na Serra do Alegre, no município de Baipendi, no sul de Minas. Nós vamos começar a subir esta serra para chegarmos ao local onde o seu Arlindo fez um contato de 3º grau com os tripulantes de uma nave extraterrestre. Segundo os estudiosos, para Franco Rodrigues, que acompanha esse caso desde o início. Percorremos a mesma trilha que Arlindo utilizou com 2 outros companheiros no dia que ele disse ter observado objetos estranhos no alto do morro. Foi aqui, depois de caminhar quase durante 2 horas, que o seu Arlindo se separou dos outros 2 companheiros com os quais veio caçar no alto da serra. Cada um seguiu por um caminho. O que foi que aconteceu com o senhor quando o senhor ficou sozinho? Quando eu fiquei sozinho, eu entrei num mato grosso e saí numa roda de campo. Então lá eu vi um relâmpago quando desceu atrás de um espigão de campo. Então eu fui lá para ver o que tinha nesse lugar. E o que o senhor viu? Aí eu vi um aparelho em forma de poste dessa largura. Tinham 2 bracinhos dos 2 lados.
E em cima também tinha uma bola grande. E essa bola estava acendendo, vermelho e branco, sem parar. Depois, o fazendeiro nos levou até o local, onde ele disse ter visto e fotografado os objetos que pousaram a pouco mais de 200 metros de onde ele estava. Quando eu disse mais para baixo um pouquinho, desceu outro. Desceu uma... Aí feito uma piorrinha, desceu assim no chão, na ponta dessa parede tinha feito uma espada. Desceu e fincou no chão e parou. Parou e esse aparelho tinha uma hélice em cima e estava girando, assim, dava aquela volta maneirada e estava girando. Então eu virei o filme, tornei fotografar o aparelho. E fiquei quieto. De repente aquele fez assim, deu um sopro, transformou uma fumaça bem alvinha, branca, ficou parada a fumaça. Então eu fotografei a fumaça também. Quando eu desci de pouco a pouco ali atrás, mais ou menos ali, desceu um outro de cima, veio, desceu uma certa distância assim, que foi cambaleando, assim, desceu, parou no chão e ficou quieto. Fui caminhando um pouco, caminhando para cá, depois eu escutei um barulho, fez assim, tum, assim, veio do motor afogado. Quando eu olhei para cima, desceu aquele aparelho, um aparelho grande. Maior, né? Maior, branco, ele dá um corpo de uns 2 ônibus. Quando eu fui para fotografar, o aparelho veio, um relâmpago em mim, me chegou à vista. Eu fui esfregando a vista de pouco a pouco, fui esfregando, quando deu de abrir a vista, 2 homens baixinhos me pegou um de um lado, outro do outro. Quando eles me pegaram, essa hora eu fiquei assim, meio violento. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, me solta, eles não largaram não. Ele disse assim para mim, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. E quando eu entrei dentro do aparelho, então eu achei 2 homens, tinha 2 homens sentados numa poltrona, assim, batendo máquina. Não estava instalando, estava tec, batendo. Tinha um cômodo do tamanho de um banheiro. E tinha um aparelho repartido em 2 partes. Tinha uma tela de um lado, outra tela de outro. Você vai lá, vai, aperta um botão assim, acendeu aquela lente. Acendeu perfeito aquela lente, eu vi. Então ela fez a explicação, apareceu a lua. Ela disse, aqui é a lua. Apareceu para cima o sol, ela disse, aqui é o sol. E apareceu do outro lado uma mancha. Não parecia se era a terra ou se era a luz, era uma mancha esquisita, feita uma gema de ovo. Então ela falou, aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui e voltamos com poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra. A nave sumiu, mas deixou algumas pegadas no chão. Essas marcas foram depois analisadas pelo grupo de pesquisadores, chefiados pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues. Um dos moldes em gesso trata-se exatamente desta peça, que nós tiramos no local, que é uma disposição trapezoidal de 16 furos e cujo teste de peso demonstrou que seria necessário um peso simultâneo de 2,5 toneladas para fazer as 3 marcas em tal profundidade, tão simetricamente como ficaram na época. O Ubirajara guarda em casa uma outra lembrança desse contato. A máquina fotográfica que o fazendeiro usou para documentar o aparecimento dos objetos. Segundo ele, o mecanismo interno da máquina foi carbonizado pelo calor provocado pelo excesso de luz gerado pelo avistamento. Outra lembrança desse contato foi a sacola de pano do fazendeiro que teria sido levada cheia de mantimentos pelos extraterrestres. A sacola foi depois devolvida vazia, com caracteres não identificados estampados no pano. Vocês conseguiram traduzir ou tem-se uma ideia do significado dessas inscrições que apareceram impressas nesse embornal? Em termos de tradução, nós não temos nada. Mas o que há é que existe uma certa relação desses caracteres com caracteres hebraicos arcaicos. Mas tradução ainda não conseguimos. Existe alguma semelhança? Existe uma semelhança dos caracteres até com alguns trechos dos pergaminhos de Qumran, dos pergaminhos de Mar Morto. Verdade ou apenas imaginação? Ficção ou realidade? Os ETs e seus discos povoam a imaginação popular. E até nos lugares onde os filmes de ficção científica ainda não chegaram, os homenzinhos verdes fazem parte do dia a dia e de algumas histórias fantásticas, contadas com luxo de detalhes.
Estamos aqui hoje. Há 40 anos que o psicólogo Ulvio Aleixo, um dos mais respeitados ufólogos do Brasil, persegue os rastros deixados pela passagem de objetos voadores não identificados. As histórias são sempre registradas neste gravador. São mais de 400 casos, em sua maioria acontecidos na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Nos seus arquivos podem ser encontrados depoimentos sobre rápidas aparições ou até mesmo histórias fantásticas como a do mineiro Hermelindo da Silva, que jura ter brigado com um ET. Ele terceiro aí me pegou aqui na porta de dentro. O que foi que pegou o senhor? Eu tive uma pessoa, né? Que saiu da luz? Ele é pequeno. E de roupa, de vestido, de corpo, capacete. Que cor era a roupa dele? Cinza. Cinza. E o capacete? Cinza também. Cinza. Bom, aí ele saltou, conversou com o me deu senhor? uma pancada nas costas, eu caí no chão. Quando eu caí no chão, passei no pé, nós grudamos a mão. Ah, o senhor saiu na pesada. Saiu na pesada com ele? Pesada. Aí deu um tom nele. Durou quanto tempo essa briga? Uns 15 minutos nós brigamos. O senhor bateu muito no extraterrestre? Bati muito. O senhor deu o quê? Tapa? Tapa, pesadas. Murro, todo mundo eu dei nele. O senhor deu soco no pobrezinho? Dei também. Fiz tudo com ele. E queria pegar, não consegui. Para segurar ele dentro preso num quarto. O senhor queria segurar ele também? Depois eu aqui também. Se o senhor conseguisse segurar ele... Prendia num quarto aí, pro povo ele. Pro povo ver, né? A minha ideia era essa, eu não consegui. A história deste capataz, Afonso Carneiro, foi um dos muitos achados preciosos que o professor Ulvio colecionou em suas andanças pela Serra do Cipó. Ele diz que recebeu os extraterrestres a bala. E quando chegou na certa altura, assim, da terra, ela já veio do meu lado, mas veio no meu lado, assim, depois de 100 metros, eu senti que ela veio freando, diminuindo a velocidade e chegou. Na onde que ela parou, ela ficou paradinha no ar, em frente ao meu carro, mais ou menos 2 metros de altura. Ela parou e jogou em mim aquele farolão. Qual era o formato desse aparelho que o senhor viu? Qual era a forma que ele tinha? Duas bacias de boca a boca, ela é redonda, com as janelinhas rosa, tinha uma janelinha de vidro escuro, vidro verde. Aí eu fiquei olhando, falei, vou ver se vai descer alguém lá de dentro. Aí deu um tempinho, não desceu, aí eu fiquei com medo. Então que eu fui no cofre do carro, peguei meu revólver, um revólver 22, levei e dei 3 tiros. E quando eu dei os 3 tiros, eu puxei rápido, pá, pá, pá. Aí ele fez zup, uma coisa que vinha em mim e fez isso, então saiu em forma de S, né? Tiros, socos, pontapés. Muita gente pode não acreditar nessas histórias, mas em São Paulo, no final de maio de 1986, milhares de pessoas viram essa luz, que no primeiro momento lembrava a lua cheia. Para não deixar dúvidas, o cinegrafista Heraldo Canales, que gravava um comercial na Avenida São João na hora do avistamento, mostrou que nessa noite a lua estava em quarto minguante. Esse mesmo objeto não identificado já havia sido detectado 15 dias antes pelo Centro Integrado de Defesa Aérea do Ministério da Aeronáutica, em Brasília. Na noite de 19 de maio de 1986, vários pontos luminosos não identificados foram detectados pela tela radar do Centro de Controle de Tráfego Aéreo do Sindacta, aqui em Brasília. No início, essas luzes ficaram paradas sobre São José dos Campos, no interior de São Paulo. Depois, as luzes começaram a se movimentar sobre a cidade. A torre de controle do aeroporto de São José dos Campos e os pilotos que sobrevoavam essa região confirmaram a presença dessas luzes. Informaram imediatamente aos operadores do Sindacta. A partir da nossa visualização radar da região, verificamos que obtínhamos naquela região a recepção de 3 sinais radar realmente estranhos. Repassamos imediatamente a informação para o Centro de Operações Militares, que, por sua vez, repassou ao Núcleo de Comando de Defesa Aeroespacial. O Sindacta solicitou aos pilotos que estivessem sobrevoando a região de São José dos Campos que tentassem observar de perto esses pontos luminosos. Um desses pilotos foi o então presidente da Embraer, Coronel Osiris Silva. Ele estava se aproximando da cidade quando foi acionado pelo Sindacta. Quando eu cheguei próximo a São José, eu voltei a falar com o Centro Brasília e o Centro me disse que tinha um alvo não reportado, quer dizer, um alvo desconhecido no radar. Aí eu falei com o Centro, ok, vou voar na direção dele. De fato, eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Então voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer.
a perder a intensidade e o brilho. Perguntei ao copiloto, ele teve a mesma impressão, continuamos a voar e até que ele foi esmaecendo de fato e desapareceu. Os operadores continuam acompanhando a movimentação dos pontos de luz na tela do radar. 22 horas e 33 minutos. O Centro de Defesa Aérea autoriza a partida do primeiro caça da base aérea de Santa Cruz. Esse F-5 era pilotado pelo Major Jordão. Eu me dirigi em direção à luz, em direção ao alto mar, e não senti me aproximar, nem senti que ela se deslocou em qualquer direção, e também não tinha contato radar dela. E pela distância que Brasília falava que estava havendo contato, era para eu ter o contato no radar da minha aeronave. Não tive contato. Aí o meu combustível ficou crítico para retorno a Santa Cruz, aí eu retornei. A perseguição continua. 22 horas e 45 minutos. O tenente Viriato decola da base aérea de Anápolis, em Goiás. No radar eu cheguei a fazer 4 interceptações, né, e todas com contato radar, mas não consegui ver em nenhum momento nada, né, apenas no radar. E o que me observou, me alertou, foi a aceleração tomada pelo alvo, né, a partir de um certo instante. Ele acelerou rapidamente até que o radar desacoplasse, né? E eu acredito, seria que velocidade? Eu acredito em torno de um Mach 15, mais ou menos, porque foi muito rápida a aceleração. 15 vezes a velocidade do som? Exatamente, exatamente. Eu já estava a 1.2, 1.3 vezes a velocidade do som, e o objeto atingiu uma velocidade bem mais alta do que eu estava. Quer dizer, não existe nenhum avião que possa desenvolver essa velocidade? Na atmosfera eu desconheço. O ministro da Aeronáutica, na época, Brigadeiro Moreira Lima, criou uma comissão especial para investigar o que aconteceu naquela noite em São José dos Campos. A conclusão que se chegou é que tinha ocorrido realmente um fenômeno e que não foi possível verificar a causa, a origem desse fenômeno. Houve realmente algo diferente, estranho, mas não pudemos chegar a uma conclusão definitiva.